Ó, hoje, a reunião, na verdade, que eu já Reunião. falei com vocês, a reunião vai tem um cenário diferente, porque vida de empreendedor. Modular, vida modular. A vida do empreendedor ela é modular, se adapta. Não deu para fazer no cenário da última vez. Porra, hoje a gente está com mais pressa, mais rápido. E como eu falei para vocês aqui, vocês assinantes dessa nosso streaming ainda Plataforma. de um só plataforma, mas essa galera que só assinou para ver o reality, ele não tem acesso a todos os conteúdos, mas ele tem acesso ao conteúdo que só ele tem também, porque este vídeo aqui não está em outro lugar, a não ser na nossa plataforma. E hoje a gente vai começar aqui uma reunião que eu vou tentar na íntegra. Ele falou assim, ó, eu preciso falar contigo sobre isso, eu não quero que o povo veja que esse aqui é papo real. É o reality da o reality. Reality da produção do reality. É o reality da produção do reality. Então a gente do zero e o máximo que a gente puder e a gente fizer alguma coisa que vai ser cancelada, a gente corta. A gente sempre tem esse poder, né, de cortar, graças a Deus. Cut, é o jet cut. Vários cuts, tem vários cuts, a gente entrega todos no trabalho. A gente vai bater um pouco daquilo que a gente falou, inclusive da última vez que a gente estava junto na reunião que a gente gravou, a gente saiu para almoçar, surgiram ideias. A gente vai falar sobre elas hoje ou acho que sim também. Se prender. Eu botei aqui, ó, criação da ponte ou jogada. Porque o aluno e não participante, né? Que a gente chegou a tocar lá. Isso. Porque eles são alunos de fato, que está dentro da estrutura, mas beleza. Estava falando aqui, já vamos, como a gente está começando do começo, sem enganar o nosso público. Você começou e eu falei, espera que a gente vai debater isso aí, se a polêmica andou. Você estava falando aí que tu não precisa se desgastar, o que seria isso? Não. Então, eu acho que uma grande diferença desse produto que a gente está gerando agora, muita coisa mudou, né? Inclusive, a gente tinha o CEO Black Ops, agora Black Ops, entendendo que a gente é capaz, né? A gente já sabia disso quando a gente começou, mas agora a gente entendeu que a gente é capaz de gerar um material consistente, o retorno do público foi bom, a galera assistiu, eu só recebi feedback positivo, imagino que você também, ainda que as críticas são críticas que são boas para o produto, né? Tipo, o cara tá criticando o negócio, mas que denota o envolvimento dele com a história, né? Tipo, ele tá ali engajado na parada. Então, assim, a gente já viu que a gente pode fazer isso. E aí, o que eu acho? Eu acho que a gente tem que abandonar algumas coisas que têm relação com o curso, sem abandonar a ideia do aluno e tal. Isso eu acho que faz parte do trabalho de vocês. Até porque o Instituto tem um valor e tem objetivos que vão estar presentes ainda nesse produto. Mas eu acho que a gente, tecnicamente, tem que apontar mais para o formato do reality. E aí, como é que a gente vai fazer isso? Com essa gamificação. Exatamente. Com essa gamificação, o modelo. Com essa gamificação e a maneira com que a gente grava também. Da outra vez, a gente não se conhecia, eu não conhecia também o projeto, eu tinha alguma ideia, mas eu não conhecia. E eu acho que a gente gravou muito. E isso foi um problema. Isso atrapalha a gente até... Problema que tu diz na própria edição, né? Na própria edição, mas isso tem um impacto não só de volume de trabalho, e o objetivo não é reduzir o volume de trabalho, acho que o trabalho vai ser tão árduo quanto. Mas assim, quando a gente grava menos e mais objetivado, você acerta mais. Eu acerto mais, essa montagem tem mais qualidade, entendeu? Eu tenho... Mas como é que isso eu marco melhor os pontos. Bom, tudo bem, a gente deixando claro para eles, porque a gente sabe o que acontece. A gente tem a fase que é muito mais controlada da segunda até o último dia, que ali a gente tem esse roteiro. Como é que isso vai funcionar? Porque, vamos ser sinceros, a gente está conversando sem saber o que vai acontecer. Essas reuniões estão acontecendo antes de produção, a gente não está montando nada. Sim. Pela experiência que a gente teve, a gente sabe que a hora do inferno ela é imprevisível. Imprevisível. E essa imprevisibilidade, ela meio que não tem como acabar, porque é nesse momento que eu estresso muito o aluno e as respostas imprevisíveis vêm, diferente de uma gamificação onde a gente vai preparar os alunos para passar por um jogo, como é o do Big Brother, mas um jogo dentro do contexto. Ali a gente consegue controlar todo momento.
Como é que isso vai funcionar? Mas ainda na hora do inferno, é imprevisível o resultado das nossas ações, né? A Tipo, resposta do aluno. a resposta pra gente do pegar aluno. aquele time. A resposta do aluno é imprevisível, mas o nosso comportamento não pode ser imprevisível. Aí eu vou dar um exemplo para você do que aconteceu e do que não pode acontecer. Por exemplo, você está lá, o fulano, formação, não sei o quê, bababá, botou lá o pessoal formado na piscina para fazer algum exercício, e aí você, ô Brito, vem aqui. Não tem mais isso. Isso não pode mais acontecer. Mas tu não acha que isso vai me engessar? Não vai, porque você vai aprender a fazer isso. Você vai sair de um lugar de instrutor e coach, se você como você se coloca de Não, várias ali, maneiras, né? mas ali na verdade agora é só coordenador. Então, mas você é um monte de coisa. Agora você é mais uma, que é apresentador. Você vai ter que ter a noção quando a Fátima Bernardes ou você ou acha que Ana- todos quando, nós seremos quando não, todo mundo não, mas você vai ter uma responsabilidade, que é entender como apresentador que você está sendo gravado e entender a técnica por trás disso. Então, assim, nessa prova, na aula inaugural, eu tenho que saber que vão ter você, o Brito e o Wallace, por exemplo. E é isso. Você não pode chamar alguém, você não pode mudar de posição, você não pode mandar ninguém embora. Entendeu? Tipo, a coisa tem que ser fechada. A aula inaugural, quem é que vai abrir a aula inaugural? É o Freitas, o Brito e o Wallace. Quem é que fala primeiro? O Freitas, depois fala o Wallace, depois fala o Brito. Nessa ordem. Falou, acabou. Pode ter inserção. Eu não quero te engessar. porque eu tô Você tentando pode, pensar, você pode até interferir o porque não Brito tem e tal. texto. Não tem texto. Justo. Você pode interferir o Brito, mas assim, não dá para chamar alguém. Não dá para tipo, o cachorro louco tá ali, ele resolveu não participar. Na aula inaugural, por exemplo, o cachorro louco fica ali meio de lado. Tá, mas Aí ele fala um negócio mas vamos, aqui de fora. Isso é muito ruim. tá. Assim, isso tira uma rigidez do produto que traz a gente para uma coisa que eu falei lá atrás, e eu repito, o registro em um produto cinematográfico. Quanto mais espalhado a gente fica e mais solto, mais a gente tem um registro das situações. Como se estivesse com o celular ele filmando, vira um vídeo, não vira um filme. Entendeu? O filme ele precede uma ordem. Para a gente. Tu acha que essa O espectador não vê isso. Tá, beleza. Mas até onde? Agora é para você que está aí dentro da plataforma já e querendo ver isso. Eu vou te fazer perguntas que talvez seja a pergunta do cara lá, né, Vamos cara? lá. Eu acho que quem está na plataforma, inclusive, a gente abriu isso da última vez, né? Vocês estão participando, né? Vocês estão participando. Então, assim, vem sugestões, vem dicas que a gente pode trazer para dentro do produto, para dentro do programa e vocês verem ali uma prova que vocês sugeriram ou uma ideia que surgiu através dos comentários. Eu acho isso uma oportunidade muito maneira de participar, quem está assistindo aí. Não, sem dúvida. Só que aí eu vou sentar lá no banco desse cara, porque se eu tivesse acompanhando, e eu tô, e a minha pergunta real é, até onde isso vai, de novo, engessar, tirar a espontaneidade, fazer parecer que a gente seja só uma que fique armado. Por quê? Vou criar uma situação hipotética. Comecei, tô falando na aula inaugural. Do nada, porra, aí mudou, o Wallace está falando alguma coisa, eu pego o aluno dormindo. Tipo, empenhado. O aluno, filha da puta, não sei o que. Mudou o foco do jogo. 10. Normal? Normal, pô. Isso é que a gente quer, na verdade. Essa espontaneidade que você está sugerindo é parte da dinâmica que a gente vai capturar. O que eu estou falando é mais uma questão, por exemplo, pô, se eu tenho o cachorro louco aqui na beirada, gritando coisa em cima de você, sem eu estar vendo ele, sem saber que ele iria fazer isso, sem saber que ele iria aparecer, isso é muito ruim, entendeu? Ali na ponte, por exemplo, quando os alunos estão ali embaixo, que é uma cena, pô, bonita pra caramba, né? A gente tá ali de cima, tá todo mundo ali embaixo. Aí do nada chega o Wallace aqui na beirada, começa a falar com a galera. Eu não sabia que ele ia fazer isso. Então, assim, isso faz a minha equipe se movimentar de uma maneira que é muito nociva, dá muito mais trabalho e a gente perde com isso. A gente perde os melhores ângulos, melhores planos, entendeu? Então, assim, o Wallace tem que estar lá gritando, mas eu tenho que saber que ele está gritando. Então, assim, na ponte a gente já conhece. Eu já sei que dá para gritar lá de baixo, dá para falar com os alunos lá debaixo da pedra e dá para falar aqui em cima também. Agora a gente conhece a estrutura do lugar. Então, assim, quando a gente for
pro rio, pra ponte ali, cara, quem é que vai estar lá embaixo? Quem é que vai estar lá em cima? O Freitas está lá em cima, o Freitas está lá embaixo? Naquele caso ali, você apareceu lá em cima, depois você desceu. Então, essa movimentação, ela tem que ser mais rígida. Não pode ser tão solta. O que você vai fazer, a tua espontaneidade, a interferência no aluno, tirar o aluno, não sei o que, isso a gente quer. O que a gente não pode fazer é uma movimentação geral muito agressiva. Entendeu? Mas existe, tipo assim, caso isso aconteça, existe um protocolo, ó, não entra para. Não, tô dando um exemplo. Sim. Até porque tu vai ter que doutrinar a gente. Sim, Então, já comecei a fazer isso. No frigir dos ovos, na hora que o pau estiver quebrando, porque a nossa espontaneidade, ela não é a mesma espontaneidade de adaptar um texto. Claro. Tá aqui, tu vê e tu reagir à situação. Tendo isso, existe a possibilidade do tipo assim, ó, tá acontecendo isso, vou entrar ali. Existe a possibilidade, até para que na hora de dirigir, fala, beleza, né? Tu vai entrar? Mas entra aqui, por aqui, tu tá entendendo? Claro, claro. Não, assim, a gente vai... Vou te dar um exemplo. Suponha que o cara, o Wallace não vai estar naquele quadro, naquele momento. Mas ele tá lá de fora assistindo e ele pegou uma coisa errada. E ele sente que ali ele pode atravessar para uma lição. Essa é a questão. Aí não. Aí não. Por isso que a gente tem que planejar, não que vai ser... Veja, não é um planejamento de conteúdo. O conteúdo é espontâneo. Isso eu não sou nem capaz de tirar isso de você, principalmente. Você vai fazer. Isso eu já sei. É uma característica que você tem e é uma das melhores características, né, ali pro produto. Tanto é que, pô, funcionou pra caramba. Agora, o que a gente tem que controlar é o formato e não o conteúdo. O conteúdo, cara, é espontâneo. Se o Wallace tem alguma coisa para falar, ele tem que estar lá dentro. Entendeu? Então, assim, naquela situação ali, quem vai estar? Podem estar todos. Não tem problema. Mas se o cara não pode. Pô, mano, o Wallace estava acordando, desceu, viu uma parada e atravessou tudo. Isso não, isso é muito ruim, assim. Isso gera problemas, entendeu? Obviamente que vão ter situações onde, sei lá, o cara passou mal e a gente vai descer correndo, vai atrás dele porque ele caiu. Como no caso da menina que teve hipoteca. Isso, tranquilo. Isso é o que a gente quer também. Esse tipo de situação vai acontecer. Mas tem briga dos caras. A briga, exatamente. Isso aí a gente vai atrás disso e a gente está preparado para isso. A gente tem 2 equipes, tem 2 equipamentos sempre prontos e tal. A gente está ciente que isso vai acontecer. Mas assim, ao mesmo tempo, a gente não tem um roteiro, não tem texto, mas a gente sabe que a gente começa de uma maneira, que depois desse começo vai acontecer isso aqui. E cada momento desse tem que ser marcado e já definido. O que eu quero fazer dessa vez é ter um documento onde eu sei quem é que vai falar e tem até o posicionamento das pessoas. Eu já sei como é que é a fazenda do sítio. Então eu vou ter lá a piscina e ter lá 2 bonequinhos, que é o Wallace e o Freitas, o Brito e o Wallace. Então, assim, eu sei quem vai estar falando e a posição que essas pessoas vão estar previamente. E isso é muito importante. Não pode ser algo solto. A gente está falando do exemplo, né? Para que o público fique claro e eu tirando a dúvida com base no pouco que eu conheço. O curso vai começar com a marcha, como foi o último. Isso. Vai ter mais aquela introdução inicial, né? Então, o curso já vai começar com os alunos formados, recebendo instrução do que vem pela frente. Isso, uma espécie de abertura, né? Isso, eu acho que a aula inaugural meio que é carregada um pouco para esse momento. Né? Isso. Na verdade, a aula inaugural dessa vez, ao invés de ser chegando, vai ser já no início. Já no início, então, perfeito. Vai ter uma saída. Aí, beleza, saiu. 20 quilômetros de caminhada. Todo mundo chegou aqui nesse ponto. Tá. Quando a gente chegar lá no sítio, os alunos vão ser levados para a área da piscina, mais ou menos isso. Né? Isso. É a gente ter na cabeça o que vai fazer e não chegar no sítio, para onde bota esse pessoal. Exatamente. Na verdade, você quer na verdade, o que a gente precisa para deixar mais fluido é prever o máximo possível. Exato. Do que vai, não do que vai acontecer, mas aonde vai acontecer. Isso. Não é uma curadoria de conteúdo e de texto. Se a gente fizer isso, a gente destrói o produto que a gente está construindo. O que a gente tem que saber é quem vai falar, aonde vai falar, como, né, em que circunstâncias, é lá na pedra, lá embaixo, no rio, é em cima da ponte, quem está embaixo, quem está em cima. O Wallace está na ponte com Freitas e o Brito e o cachorro estão lá embaixo. Então, assim, isso precisa estar definido.
Se a gente tiver isso, a gente sobe muito o nível do produto. E acelera o processo até para o lançamento. Acelera o processo, sobe o nível do produto, corre menos risco. Por exemplo, várias vezes a gente teve que lapelar, que significa botar o microfone, né? Na correria, tipo, pô, apareceu alguém, porra, bota o lapela, aí o lapela não fica bem colocado, não é nenhuma questão de falha, não tem nem como cobrar isso do operador de áudio, né? Porque é uma circunstância ruim. Então, assim, quando a gente faz esse planejamento, a gente minimiza vários problemas. Problema de câmera, problema de exposição, problema de áudio, de interferência, porque tem um monte de coisa acontecendo, né? Por exemplo, eu lutei muito na pós-produção contra interferência de microfone. Não porque o meu operador de áudio falhou, mas porque a situação estava imprevisível. A pessoa se distanciou muito. Foi. Na O verdade, Brito saiu falando e saiu andando, entendeu? Na verdade, tem muito mais a ver com conseguir tornar a coisa tecnicamente Isso, mais bem produzida. exatamente. E tecnicamente inclui o posicionamento dos apresentadores. Isso também é técnico. Esse é um ponto de vista técnico do audiovisual que vocês vão começar a incorporar esse negócio dentro de vocês e entender que, pô, beleza, vocês são os instrutores, vocês estão soltos, pô, pero vocês estão apresentando um programa de TV, A minha questão que vem aqui na minha cabeça é, você já deve ter visto no limite, né? No que difere, vamos pegando o teu olhar técnico, no que difere o No Limite da Globo ali, que é uma tentativa de botar os caras num limite que a gente olha claramente e vê que, porra, a parada é muito bem, tipo assim, pô, o cara nem suou, né? Nem tá passando perrengue. O que vai levar essa verdade pro nosso público não ficar se questionando, pô, isso é caô. Porque a gente viu no YouTube, tu vê, mochila pesada nada, duvido. E a gente sabe o quanto tava, né? No Largado de Pelados aparece um jacaré dopado no rio, assim, né? Você fala, pô, botaram esse jacaré aí pra galera caçar, né? Às vezes passa uma onça, a onça nem tava ali, mas tá na paz desse jogo. Sim. E aí a gente fica, porra, será mesmo? Né? Como é que a gente faz para que o que a gente. Primeiro foi cruel para todo mundo. Foi aquilo ali, e né, a minha cena preferida é a cena do 30, falando mal do 22, que eu chego ali, pego, jogo as coisas dele longe. Mas o que vai fazer a gente se diferenciar desse produto assim que a gente, porra, que às vezes cai nesse contexto do armado, que, na tua opinião, assim? E qual é a tua opinião sobre esses reality shows que são mais engessados, talvez? Cara, o que faz a gente se diferenciar desse produto é justamente a nossa falta de experiência com a TV. Isso é algo que eu estou entendendo que é uma qualidade. O fato de você não ser um apresentador é muito bom. Então, assim, a gente vai trazer um pouco desse aspecto técnico para que a gente tenha um pouco mais de rigidez. Mas, tipo assim, o Pedro Bial apresentando No Limite, ele nunca vai agir como você, porque ele está sob uma estrutura e sobre um olhar puramente técnico, puramente televisivo. Ele nunca viveu aquilo. Então, tipo assim, o fato do programa estar sendo feito com vocês, pô, com o Brito, com o Cachorro, com o Wallace, com você, que traz isso. Vocês são de verdade, entendeu? Então, assim, o negócio ali é de verdade. É um reality mesmo, entendeu? Não é uma. Tipo, o Pedro Bial apresentando Black Ops. Não, cara. São sargentos, são pessoas que viveram aquilo e que querem passar aquela experiência pro aluno. Então, legal essa tua pergunta, porque a gente viveu muitas reuniões, né? Pessoas falando, e até conheci produtores falando, não, eu gostaria de pegar esse produto, cara, mas a gente tem que botar um apresentador. Acha que seria. Eu não botaria. Ele vai fazer outra coisa. Qual seria Ele vai fazer outra coisa. Se ele fizer isso, ele vai fazer outra coisa. Ele vai fazer outro produto. Que eu acho que não é o produto que a gente está fazendo. A gente está fazendo outra coisa. Produção, vamos dizer assim, pegar um cara desse que tem esse aspecto mais radical e tentar se colocar ele para apresentar, tu mataria a ideia. Eu acho que sim, cara, porque eu acredito muito no. Eu tendo como diretor e como
audiovisual, né, assim como profissional do audiovisual, enxergar vocês como personagens. Então, assim, eu faço uma análise desses personagens também. E me parece que esse conjunto de pessoas é um conjunto de pessoas bastante especial, assim. São personalidades bastante complementares, vocês têm temperamentos completamente diferentes, assim. Então, assim, eu olho para vocês como personagens e acho que isso é o ponto central do produto, assim. Tipo, a personalidade de vocês é que é, para mim, o ouro do negócio, entendeu? Então, assim, quando eu vejo o ponto de vista de vocês, as brincadeiras, a sacanagem com alguém e tal, ou entre vocês mesmos, aquilo para mim é que tem muito valor. Se eu A história distanciar vocês do produto e botar uma outra pessoa que é a cara do negócio, para mim é o principal. é tipo aquela situação do pipi. É tipo que... Jamais seria feita pelo Wallace, pelo... Exatamente, entendeu? Da mesma forma que eles têm outras qualidades que eu não faria. Exatamente. O Wallace vai estar ali contido, às vezes vai soltar uma frase de efeito, mas que, pô, faz muito sentido, que a gente vai olhar e falar, caramba, esse cara tá trazendo um ponto de vista aqui muito interessante, né? Tipo... Mas também tem uma coisa. Nesse produto agora, toda a estrutura vai girar muito mais em torno do aluno, do grupo de alunos. Sim. Tu entende? Sim. Porque aquela primeira tentativa que a gente sabe o que está tão voltado para os coordenadores, que ali no início a gente tinha, tipo assim, se a gente errar numa coisa, a gente acerta na outra. Se a gente errar na produção, pelo menos a gente acerta no quem somos. Sim. Aí a gente entendeu que legal. Acertamos no produto e não precisa mais mostrar quem somos, agora a gente quer mostrar o produto. Então a gente tem que ter esse cuidado também, né? Sim, a gente agora dispensa apresentações, meio que isso, né? A gente já conhece vocês já estão na temporada 1 e as pessoas já conheciam também. Mas eu acho que dessa vez é voltado assim, mais para ouvir o aluno, a experiência do aluno e tal, a experiência do desafio, mas a gente também vai ouvir vocês, né? A gente precisa ter aquelas entrevistas com vocês conversando sobre o que aconteceu, dando ponto de vista, por exemplo, o que seria do episódio 3 ou 4 da última temporada se a gente não tivesse o Wallace falando, olha, eu peguei ele ali e tal. Essa explicação do que a gente está vendo, a partir do ponto de vista do instrutor, é fundamental, assim. Isso a gente vai fazer muito também. Mas não vai ter mais aquele negócio, eu sou o Brito, não sei o quê, blá blá blá, que a gente tem no primeiro episódio, aquele mise-en-scène todo de apresentação. Que era necessário para entender, porque tem gente que está vendo o produto e nunca viu vocês na vida. Então, assim, a gente precisava botar vocês dentro do produto. Agora vocês já estão dentro do produto. Eu tenho certeza também que muita gente vai começar vendo a 1 de novo. Quando você lançar o 2, o cara vai falar, opa, calma aí, que isso? Beleza. Ah, não, tem um. E ele vai voltar lá. Você vai ver uma subida de visualização. Você vai ver uma subida de visualização desse 1 aí também. As pessoas vão procurar o primeiro episódio da primeira temporada. Coisa legal que vai acontecer nesse, que eu acho que eu não te falei, mas eu já devo ter comentado, que a gente está passando na TV Atos, que é uma TV, acho que se eu não me engano é a cabo, que é a local de Petrópolis, Teresópolis, Friburgo. Eles vão fazer matéria com a gente para a segunda temporada, já está fechado. Eles começaram a passar a primeira temporada na TV e eles vão ajudar a gente passando a segunda temporada. Então é mais um canal de distribuição. E aí a gente está tendo uma abertura lá com eles, nós vamos dar entrevistas. De repente, se quiser lá dar entrevista como diretor do programa. E é uma novidade que está vindo, mas eles entram dentro daquilo. Exclusividade é quem está aqui dentro da plataforma. Claro. Então, eles vão passar só quando a gente realmente abrir todo o conteúdo que a gente está trazendo. Quem vai assistir primeiro é quem está aqui, quem está somando com a gente. Minha pergunta, inclusive, sobre a televisão, porque ele falou um negócio bem legal. O que a televisão se tornou? E tu vai poder me dizer isso. O que a televisão se tornou? A internet se tornou coisas rápidas. Eu quero assistir rápido, 5 minutos, 3 minutos, 1 minuto, 30 segundos. E ele falou o seguinte, Freitas, o lado bom de passar aqui com a gente é que quem sentar para assistir vai estar sentando para assistir. O cara não está sendo pego. A televisão se tornou um lugar que, quando você para, você vai assistir um conteúdo completo. Você não vai ficar assistindo frame. Sim. Então, o programa, se cair nas graças, se torna esse programa que o cara
senta e consome do início ao fim. Faz sentido isso, porque a televisão vem se tornando esse negócio mais longo, quando eu quero algo mais longo. Eu acho que a internet, o YouTube também aponta para um conteúdo mais longo agora. Eu acho que plataformas, YouTube em geral, acho que as pessoas têm buscado essa possibilidade, sabe, de ter conteúdos mais longos. Mas a TV realmente é famosa por isso, né? Você sentar ali e ficar, às vezes, vendo um programa atrás do A outro e única tal. coisa que ele pediu, e eu já mandei os primeiros capítulos, foi para colocar pino no meu churrasco. Então é ter pi pra caramba, velho. Pode Ô, Felipe, preparar o frio aí que vai ter eu posso pi. colocar pino no teu... Pode, cara. irmão. Vai, bota Vai lá. trabalhar pra caramba, tem que ter 3 pessoas pra fazer isso. Então, assim, é isso. Eu acho que é mais uma oportunidade da gente levar esse curso, porque eu continuo querendo que a gente, num momento com bastante dinheiro. Vai Porque eu ter. não sei, cara. Eu Seja tenho sincero pra mim. Se a gente tivesse hoje, tudo bem que, porra, se a gente tivesse hoje muito dinheiro, o que a gente vai estar fazendo é melhorando a nossa vida pessoal. Porque, Não, suponhamos, muito tá? dinheiro pra produção? Calma, vou te fazer essa pergunta. Faz. Se tu me cobrasse 5 milhões e a gente gastasse 2,5 milhões e tu ficasse com 2 milhões, o que tu tá é tornando a tua vida pessoal confortável. No audiovisual isso é impossível. Tá, calma. Eu tô contextualizar, porque eu tô só trazendo uma ideia. Mas vamos supor que tu tirou uma margem boa que torna a tua vida mais confortável e isso, porra, foda-se, bom pra caramba. Mas se a gente tem dinheiro para produção a nível técnico e dessas movimentações, o que torna a coisa mais fácil? Cara, muita coisa, assim, tipo, o cenário que a gente tá hoje, eu agradeço por ele, eu acho ele muito bom, assim, a oportunidade de fazer e tal, mas é um cenário bastante independente ainda, assim, a gente tem que fazer muita conta, e o meu trabalho, ele é minucioso, assim, se eu te mostrar as planilhas que a gente está fazendo, você vai falar, cara, os caras estão trabalhando. Não. A gente está fazendo, por exemplo, comparação de microfone, se eu levo esse microfone ou se eu levo esse, o preço é diferente. E aí eu tenho que medir as qualidades técnicas. Pô, esse aqui eu tenho isso, esse aqui eu perco isso. Qual é a minha vantagem, entendeu? Entendi. Tem microfones que são para distâncias diferentes, ângulos diferentes. Então, assim, eu tenho que fazer escolhas sempre em função do preço. Quando eu tenho um orçamento, eu boto tudo tecnicamente no máximo. E isso muda muito o jogo. Por exemplo, vou te dar um exemplo. E você me corrija se estiver errado. Se a gente tivesse essa produção, porra, né, com muito dinheiro, você poderia deixar, exemplo, lá na piscina, o conjunto armado, para caso 100%. você descer e já está tudo Sim. armado ali. A gente está pulando várias etapas da produção audiovisual, por exemplo, como a direção de arte, que a gente tem feito de maneira conjunta, né? Eu e você, a gente, bota a caixa aqui, bota a caveira, bota a faca aqui na mesa e tal. E isso é algo que eu sou diretor, eu jamais deveria estar fazendo isso. E você muito menos. Você, para mim, é o cliente. Então, assim, eu tenho um departamento de arte, ó, vamos levar isso, vamos levar relva para botar lá, vamos levar fumaça. Então, assim, tipo, a gente teria um departamento a mais ainda, se a gente, ou mais um, ou pelo menos mais 2. Eu teria, por exemplo, uma equipe de figurino e dentro da direção de arte para vocês, onde, tipo, ó, não, a roupa dos caras todo dia tá certinho aqui, tudo certinho, passadinho direitinho. Bota o cara pronto aqui, ó, nesse horário, a roupa, você não precisar se preocupar com isso. Onde tá meu cinto? Cadê? Pô, e hoje tem que botar lá, não sei o que, apresentação, não sei o que. Não, tá tudo certinho ali para vocês, entendeu? Esquematizado. Então, assim, quando a gente vai subindo esses níveis de produção, a coisa vai ficando muito mais encorpada. A direção de arte, por exemplo, faz muita diferença, né? Muita diferença. E a gente tem isso, mas tem isso à nossa maneira, né? Dentro das nossas possibilidades. E muda muito, né? Até o cansaço para captação, né? Exatamente. Para de onerar a gente pensar nisso, né? Tipo, são muitos fatores, né? Então, assim, se eu tivesse 5 milhões, eu ia gastar os 5 milhões. Certeza. Como eu tenho feito sempre. Primeiro, vou fazer agora de novo, vou me remunerar, assim, o mínimo aceitável para minha vida pessoal, mas eu quero produto, cara. Eu gosto de fazer entendeu? Se eu tivesse 5, eu gastava 5. Me remunerava como eu estou me remunerando e 5. Quando eu termino um filme,
né? Uma produção que sobe aquele cast, né? Eu vi ali, pô, gente, caralho mesmo. Se tu der R$1.000 para cada um ali, já são muitos milhões. E eles não ganharam 1.000, né? Então, assim, é absurdo, cara. Produção audiovisual é infinita. Vai tornar a coisa também mais fácil, porque senão fica também, contudo, sem reclamar, mas senão fica muito penoso, né, pra gente. São 10 dias, foram 10 dias. Não foram 10 dias. A galera que acha, bom, 10 dias. Meu irmão, foram. Pô, subindo e descendo escada em peso, saco de areia. Nossos equipamentos todos são fixados com saco de areia. Então, assim, é subindo e descendo escada com saco de areia e tal. E não tem essa, fulano é o diretor. Então, amigo, não temos essa oportunidade. Mas esse também. Vai ter que pegar e fazer. Obviamente, a gente está dividido hierarquicamente e tal. Cada um tem funções, mas assim, saco de areia tá aí, tem que subir, eu tô de mão vazia, eu vou pegar e vou subir, entendeu? Então, assim, isso também muda muito, né? No final das contas. Mas quando a gente fala do independente, eu trabalho muito com empresa hoje, e a gente tem uma tendência a falar assim, pô, quando a empresa era menor, era mais maneiro. Acontece isso também no audiovisual? Tu olha para uma produção independente e fala assim, caralho, meu irmão. Que, tipo assim, porra, essa era mais, entre aspas, divertido. Eu trabalho com produções, tanto produções de alto nível, quanto produções intermediárias e produções super independentes. Eu fiz coisas muito menores do que o reality, por exemplo. E também já tive em sets onde a gente tinha uma hierarquia muito bem definida e que eu nem vi o diretor. Então, assim, a produção independente de baixo orçamento, ou de um orçamento médio, ela é mais divertida do ponto de vista humano, sim, cara. Tipo, você tem mais interação com as pessoas. Humana, né? Uma coisa mais pessoal. Tipo, pô, quando você termina daquele orgulho, né? Tipo, caraca, cara, a gente fez isso aqui, sabe? Pô, isso aqui é muito legal. A gente mesmo olha pro produto que a gente fez e fala, caraca, fala, pô, Diego, a gente fez isso aqui, cara, que loucura. A gente conseguiu produzir esse negócio aqui, olha que maneiro, cara. Pô, se a gente tivesse... E às vezes com muito mais dinheiro tu não consegue ter dá uma emoção, né? É mais emocionante, né? Você tem que estar unido, tem que ter como a experiência do turno, né? Você tem que estar pensando no amigo, eu vou pegar isso aqui para ele e tal, não tem tanto braço, então tu tem que preservar os caras. Deixa eu te falar, a gente vai bater algumas ideias aqui que a gente conversou, mas eu tenho uma reunião agora. Então, como a gente, porra, a vida de empreendedor, assim, vamos fazer um dia, poxa, eu vou parar, depois eu vou juntar esse vídeo, mas não pensem vocês que eu estou juntando o vídeo porque a gente falou alguma besteira ainda, que pode sair. Não, por enquanto não. Por enquanto não, mas na verdade eu vou ter uma reunião agora e no meio dessa reunião é essa nossa vida, não é essa nossa vida? Com certeza. E aí a gente volta também aqui para bater um papo, para continuar esse papo e falar sobre ideias. Tem alguma ideia? Muitas. Então vamos voltar daqui a pouco um pouquinho. Vou fazer um dia porque a gente vai e volta. Bora. E estamos de volta no Jump Cut, que eu vou ter que juntar no Cut Cut ainda. A reunião foi boa? A reunião foi boa, é um projeto é uma dinheirinha aqui para pagar. Tá certo. Eu recebo de lá para pagar aqui. Sabe como é que é? Mas é isso. A gente finalizou ali, falou um pouco da parte técnica e tudo mais, e prometeu que a gente falaria nesse bloco aqui das ideias que surgiram ao longo da jornada aí dessas semanas que a gente ficou sem se ver. O que surgiu? Então, mas tu acabou, inclusive, de falar um negócio aí para mim que tu ia perguntar, deixa eu perguntar ao vivo, para a gente entregar. Eu não me lembro. Não, tu não lembra? Você saiu daquele sofá para cá e não lembra. Eu não lembro. Eu realmente não lembro. Não lembra? Não. Mas tudo bem. Aqui, ó. Reunião, não. Aqui. Inclusive, se vocês estão vendo a diferença aí, que ficou mais aberto, e quando a gente reiniciou a câmera, reiniciou mais aberto, ele preferiu e aqui a gente a gente fica mais confortável aqui, pô, tem mais espaço. Fala. Cara, então, a gente está bolando essas provas e desafios, né? Obviamente a gente vai ouvir vocês e tal. Só para eu não esquecer, tu pediu pauta de tudo que a gente vem conversando, para a gente tentar já ter o cronograma. Isso, exatamente. Acho que a ideia é que a gente consiga, mais uma vez, não um roteiro, não esquematizar, não prever o que vai acontecer, mas ter, como a gente tinha no outro, né? Uma estrutura bem montada, né? Que horas a gente começa essa caminhada, que horas essa caminhada termina,
antes da caminhada ali tem a aula inaugural ali, né? A apresentação da nova temporada. Beleza. Que horas isso vai acontecer? Quem é que está com a palavra, né? E a gente estava falando isso anteriormente. Quem é que está com a palavra? Todo mundo vai falar ali? Beleza, todo mundo vai falar. Vai ser aonde? Vai ser na areia? Vai ser lá dentro? Pergunta aqui, mas não deixa os caras ouvir. Tem que dividir uma mente. Tem que saber quem conduz, por quê? Pode. Mas o Freitas fala mais, sabe? O Freitas Não, fala mais. assim, não estou dizendo que eles não têm essa vaidade com a gente. Não teve antes, porque era bastante, vamos dizer, aberto a gente fazer o que quiser, e agora o que tu está falando é um roteiro mais preciso. Sim. E aí, como é que vai dividir? Não, eu acho que essa Acho que é o divisão. Wallace que chegou aí. Essa. Ou o canal deve ser o cara pintando. Tá tendo essa divisão, cara, ela não precisa ser 50-50, entendeu? Tipo, eu acho que muitos de vocês também vai ficar medindo quem falou mais e quem falou menos, entendeu? Mas, obviamente, a gente tem personagens e esses personagens vão aparecer. Mas é uma missão minha garantir que isso aconteça na pós-produção. Você vê que, pô, uma hora o Wallace entra falando, outra hora o Brito entra falando e tal. Então eu consigo dar uma equilibrada nisso na pós-produção. Com essas entrevistas e tal. Todo mundo fala sobre os mesmos assuntos, né? A gente pega você falando sobre uma coisa, o Wallace falando sobre uma coisa. Então depois eu consigo dar uma equilibrada nisso. Mas eu acho que assim, assim como anteriormente, você acaba abrindo isso, né? Você acaba falando inicialmente, mas isso não pesa, né? Tipo, em quantidade de tempo de fala de cada um, acho que a gente não tem que se preocupar muito com isso, não. Vem aqui. É, Posso falar sobre isso? pode. Eu botei aqui, ó, porque como a gente não combina porra nenhuma, de repente eu falo e fica puta, a gente Não. vai cortar. Aí não é ao vivo, mas também não vou cortar porque ele autorizou. Tem detalhes que só eu percebo, você percebe, porque é que nem quando eu tinha marca de camiseta, eu percebo o defeito que o cliente nunca vai ver. Sim. E uma das coisas que eu percebi, você percebe também, é que nessa corrida contra o olho da primeira produção, a gente tem um momento ali que a gente está no tempo verbal diferente do acontecimento. É até um motivo para você voltar lá e descobrir onde isso acontece. Mas falando de passado. A gente está falando de uma coisa como se... E aí é óbvio, são detalhes pequenos que você percebe, eu percebo. Isso vai ajudar a corrigir essas coisas, né? Também. Mas assim, não me incomoda muito que a gente fale no passado ou que a gente fale no futuro. O que depende é de como isso vai ser inserido e de qual o contexto disso. Mas aí é só Porque teu também. tem cenas que saem da realidade, né, do produto. Por exemplo, tem ali uma série de acontecimentos, mas quando tem uma entrevista, a gente meio que sai daquele universo que a gente está construindo para fora dele. Quando a gente está fora dele nessa entrevista, a gente pode falar de presente, passado e futuro. Isso não é um problema exatamente, entendeu? Obviamente, não pode entregar nada que não aconteceu. Ou se vai entregar, diz, ó, não, a gente sabe que mais para frente vai acontecer tal coisa. Beleza, não tem Eu não sei se a problema. gente já falou isso, mas acho que a gente falou no último papo, é igual a história do salto, né? Que a gente ainda cogitou a possibilidade de fazer depois. E aí a gente chegou à conclusão, pô... Mas a gente não fala nada sobre o salto, ele não aparece de maneira nenhuma. E vocês falaram, então assim, na pós-produção a gente teve o cuidado de, tipo, cara, isso aqui não pode aparecer em momento nenhum. E apareceu, vocês falam sobre isso às vezes atravessado em situações onde eu tiro só aquele bloquinho ali, só aquele pedaço, né? E fica ali quase perceptível que a gente tinha isso acontecendo, né? Tinha esse pensamento, né? Mas voltando, cara, eu acho que a gente tem aí um tempo razoável para a gente pensar nessas provas, né? No que vai acontecer exatamente. A gente tem algumas sugestões que apareceram, né? De provas contínuas. A gente conversou sobre algumas provas que podem acontecer, mas o nosso papo lá no almoço girou principalmente em torno da ideia de uma prova que ela comece ainda no primeiro dia da Hora do Inferno e ela só seja concluída no final. Sim. No final. Sim. A questão aí a gente pensou em várias, né? Uma jangada, uma ponte, que é uma prova que meio que vai ser construída coletivamente. Isso. Inicialmente por todos e finalmente
só por quem sobreviver. Assim, E eu achei incrível. E eu acho que tem que ser uma prova que, porra, tipo assim, seja o grande finale das provas. isso. A gente, na verdade, essa prova tem que ser muito bem selecionada porque ela vai ser quase um complemento da formatura, né? Tipo, ela é realizada, tem ali uma coisa. Eu imagino que essa coisa deve ser muito simbólica, por isso a ponte me chama mais atenção. E aí é uma prova muito simbólica que vem se estendendo, né, por todo aquele trabalho que atrapalhou outras coisas na vida deles, né, para chegar naquele final, atravessar a ponte ou fazer essa outra coisa e aí a gente ir para a formatura. Eu acho que isso é assim fundamental, né, que a gente tenha talvez um nono dia muito voltado para essa prova e um 10º dia de formatura, não sei, ou então no 10º dia a gente juntar essa prova e a Eu penso, a formatura. gente discutiu várias coisas, né? De a jangada, mas que a jangada vai limitar a uma única pessoa. E até pelo tamanho do espaço que a gente tem. Mas a ponte ficou uma coisa bem interessante. Isso aí é para vocês, tá? Se vocês quiserem trazer uma ideia, a ponte que atravessasse a piscina de um lado para o outro, conforme o cara vai atravessando, de repente o cara atravessou a ponte, ele entra no teste de luta. Isso, já sai em outra Ele parada. entra, sai na outra parada e, porra, encerra. Entende? Então, tu imagina, chegou 6 no final. Meu irmão, os caras vão ter que ter aquela ponte que eles construíram, os 6 tem que passar na ponte, né? Aí já sai no outro lado, já na porradeiro. E aí eu pensei esse ano, porque lá no BOP, do teste de luta, do Coesp, eles são 3, eles são, vai me dizer, a gente vai ver se vai conseguir. Eles são 3 oficinas. Então o cara passa numa oficina 1 a 1, numa oficina contra 2 e numa oficina contra uma galera. Entende? Sim. Então são 3 oficinas que de repente a gente pode fazer 2 minutos em cada oficina, sabe? Então uma oficina no campo, o cara tem que subir correndo e ir para outra ponta. Se a gente desenhar, estruturar, de repente dá para fazer esse esquema. Sim. Não, a gente pode tentar isso sim. É por isso que é importante agora, nesses próximos dias, desenhar isso mesmo, né? Botar isso no papel para a gente saber quem é que vai abrir cada instrução dessa, quem são as pessoas envolvidas em cada instrução e a gente não mexer nisso, né? Ter esse compromisso de, ó, cara, começa lá na caminhada, quem vai falar é o Freitas, o Brito, o Wallace e o Cachorro, todo mundo vai falar, a gente vai estar marcado nessa posição, a gente vai abrir dali, a gente vai acompanhar a caminhada, essa caminhada tem 3 ou 4 stops, esses pit stops são aqui, 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 na altura tal, vai acontecer mais ou menos em tal horário, para a gente se programar. Eu imagino que para a gente conseguir gravar essa cena da caminhada, a gente precisa de muita tocha, cara. Eu acho que a gente tem que ter, assim... Qual caminhada? Da luta, tá bom. Da luta. Não. Primeiro dia. Por quê? A gente tem uma praia que é escura pra caramba. Os caras ainda não sabem que vão, né? Mas aqui também, eles não estão aqui dentro, não tem problema. É. Mas foda-se também se eles souberem que eles vão se Eu arrombar. já imagino. A gente tem uma praia escura pra caramba, né? Então, assim, tipo, eu não consigo filmar no escuro. E eu não consigo também ter uma luz que ande com uma qualidade muito boa. Eu posso ter lanterna e tal, como a gente tinha, mas a lanterna não produz uma luz muito boa para gravação, né? Então, assim, qual era a minha ideia? Eu preciso repetir aquele lance de parar pessoas no meio da caminhada. Lembra no primeiro episódio, no segundo, que a gente para e, pô, não, o grupo tá lá atrás, isso aqui, a gente começa a ver eles brigando entre eles e tal. Então, assim, esses pit stops, eles são muito importantes. Então, tu pensa na ideia que me veio na cabeça aqui agora. Aqui é o ponto de partida da praia que eles vão começar a andar. E vai ser a aula inaugural aqui também. Tá tudo claro ainda, porque tem refletor. Isso. Dá para trabalhar com lanterna e o refletor. Na verdade, só a saída deles ali, pouquinho. Depois que eles se mas, afastam, então, já foi mas embora. aí, quando eles chegarem na entrada da reserva, que é escuro, aqui cada um pega uma tocha, que o cara vai carregar a tocha na mão. Uma vara de bambu, a tocha ele vai acender e vai levar, ao invés de ser o que tu acha. Eu acho lindo, mas assim, difícil, velho. Será que é tranquilo levar a tocha com óleo e caraca? Não, o querosene só pega fogo e mistura, ele não explode. Não tô falando nem de explodir, mas tipo, o querosene tá ali dentro da lata, Não, né? mas vai ser uma lata profunda, o querosene aqui embaixo não cai, impossível.
e o bolo da tocha dele. Tem que fixar bem o querosene na tocha. Não. Ela é meio solto, né? Aquela Não. tocha. A gente aí, pô, Tem a que gente fazer vai uma entrar produção, numa produção forte. Tem que dar uma produzida ali A nisso. gente bota tipo uma bucha de balão ali na coisa e só dele sugar vai ficar uma tocha maneira. Só aí ele vai atravessar o escuro com a tocha. Eita, vai doer isso, hein? Pô, Pô, levar a tocha solta. mas aí pode enterrar Tá com a mochila e com a tocha. acontecer algo. Não, eu acho Isso é um bonito. barco. Eu acho bonito, me ajuda muito. Vai ficar maneiro. Me ajuda muito. Imagina tu parando assim para fazer entrevista com aquele foguinho aqui do lado, lá no olho do furacão da reserva. Não, é isso. Cada um com uma tocha, eles estão em grupo, então, tipo assim, E aí certamente a gente- 4 ou 5 tochas eu vou ter juntas, já é uma boa. A gente quebra. A gente, de repente, não vai precisar daquilo que eu falei do. Não. O luminol eu não gosto muito porque o luminol ele não ilumina de verdade, né? A tocha faz luz Não, de na verdade. verdade era só pra gente, com o drone, filmar a posição, aquelas tomadas que vão bem bacanas. Sim, não, mas a tocha é melhor. E qual foi a outra? Essa era uma ideia antiga, e o que tu pensou durante a semana? Tu falou, não, várias ideias, várias coisas. Então, eu tenho desenhado isso lá com o Diogo, né? A gente tem pensado em provas e desafios, mas a gente queria, na verdade, ver com vocês quantos desafios são, quantas provas são. Por isso eu acho que a gente tem que começar agora, acho que uma eu já tenho. É escrever. Uma eu já tenho que é certo, que é a navegação e orientação terrestre. Nesse a gente não explorou, e é uma senhora prova. Senhora prova, para mim é uma das mais divertidas. Isso. Essa, e aí a gente pode fazer ela gigante. Em orientação. Essa daqui é uma. Essa beleza. Isso é um dia. Assim, de segunda a quinta, tá. Mas aí, beleza. Vamos botar aqui o salto livre no sábado, como a gente tentou. Se rolar, se tiver teto, galera, então não é uma promessa rígida. Tem toda uma condição, né? Choveu e não deu. Sexta-feira rola o salto livre, que não deixa de ser uma prova, porque quem chega lá, não vou saltar. Com certeza. O cara é sumariamente desligado no final. Sem dúvida. Salto livre. Então essa aqui é um tipo de prova contínua, porque ele vai aprender lá no início. Sim. E vai bater. Eu e o Diogo, a gente percebe que a gente deve ter provas que são mais uma mistura de física e mental, e que são coisas simples, mas que vão fazer um impacto muito grande, principalmente na hora do inferno. Como, por exemplo, ficar parado. Coisa nesse tipo, sabe? Sim. Ficar parado. Você tem que... Meu irmão, se você ficar parado aí, pelo menos umas 6 horas, 7 horas. Cara. Entendeu? Rola no Big Brother, né? Coisas nesse tipo. Eu acho isso muito interessante. Mas assim. Do inferno. Mas isso, na hora do inferno. Pode tudo. Estou mais preocupado com a estrutura dos dias da semana. Então, mas nos dias da semana a gente vai continuar fazendo provas, não é isso? Então, dessa vez a gente vai ter uma hora do inferno, que são provas mais sinistras, tipo caminhada e tal, não sei o quê. E depois a navegação, ficar parado, não sei o quê. São coisas mais... um pouco mais confortáveis, mas que vão continuar desafiando eles. Né? Eu tô aqui na semana. Então, uma é uma prova de obstáculos. Que é a corrida, uma pista. Uma pista que nem tem no BOP, que é a pista de pentatlo, pista de cordas da Brigada Paraquedista. Então, a ideia é criar essa pista de obstáculos. E quantas provas a gente vai ter por dia? Uma. Para mim, o cara acorda de manhã, rala, ele ganha um conhecimento técnico da prova que vai vir, se fosse um mini treinamento, e à tarde ele passa na prova. Isso. Entende? Sim. Aí à tarde ele passa na prova, e aí a gente vai ver se ele vai ser eliminado, porque se ele perder... Quando que o cara é eliminado? A gente já falou isso, né? Quando ele perder as 3 caveiras. Então, perdeu as 3 caveiras, ele vai ser eliminado. Então, ele pode vacilar em 3 provas, ou ele desobedecer, ou ele ser observado tomando uma punição, que a gente tem liberdade para dar punição. O cara, exemplo, o 09 pegou carona. Naquele momento ali já era uma punição, me dá uma caveira. Sem dúvida. Toma. Ou 2. Ou 2. Dependendo, 2 ou as 3 e é desligado sumariamente. O cara que brigou, que nem o 27, porra, de repente na nossa avaliação, não, tem que tirar uma caveira dele.
O cara, até porque, se vocês olharem no primeiro episódio, ele começa uma briga do nada. Ele acusa o outro de roubar o colete e claramente ele entrega o cara, colete. esqueceu. Maluco, sei lá o que aconteceu ali. Não consegui entender. Aí nessa hora a gente tem que sentar, avaliar, ó. A câmera está dizendo aqui que o cara enlouqueceu. Não, é só um que é punido. Se os dois arrumaram confusão, essas coisas vão... Eu fiz uma divisão aqui, eu estou formatando mais ou menos o que eu acho, mas eu vou ouvir vocês. Aí eu botei aqui, ó, obviamente a gente vai destrinchar por dias, mas eu botei do dia 2 ao 8, que o 1 é mais essa caminhada e tal, e o 9 e o 10 é mais uma finalização, né? Mas do 2 ao 8, eu tinha posto esse início do dia, com o briefing do dia, exercícios físicos, de 10 a meio-dia, mais ou menos, a primeira prova do dia. Mais ou menos a primeira prova do dia. E na parte da tarde, eu tinha colocado, pelo menos imaginado, que a gente poderia ter uma segunda parte do dia onde ele tivesse um desafio muito mais mental, muito mais psicológico, e tal, como, por exemplo, aquela redação no escuro. Então, inclusive, nós temos como patrocinador o Instituto Oliver, que é um concurso, que é uma instituição de ensino focado em concursos militares, que eu preciso criar uma prova para ele lá dentro. E, de repente, pode ser uma prova de redação. Entende? Ele vai lá, dá uma aula de redação, como estrutura uma redação, e a gente coloca os caras com aquela luz baixinha, já lá na hora do pedido, e os caras têm que apresentar uma redação, ler uma redação, e se a redação não estiver boa, a gente tira a ponta. Entende? A gente pode criar oficinas com o próprio desempenho do disparo com as armas de airsoft, onde o cara vai vir passar e ele tem que fazer pontuação, entende? Uhum. Então ele pode fazer o dia inteiro com as armas de airsoft, fazer a técnica e existir uma pista onde ele vai ter que fazer uma pontuação. Sim. Entendeu? Sim. Aí eu vou botar aqui, ó, pontuação e precisão. Sei lá, até agora. Com Airsoft, com AR. Eu não sei, mas a gente pode criar a partir disso. Entende? Porque vai entrar na parte técnica e na parte lúdica do que é o reality show. Que a gente não pode se distanciar muito do que é. Faz sentido? Faz sentido pra caramba, pô. Então é isso. Então, assim, o nosso objetivo é esse aqui, ó, é a gente ter destrinchado por dia 1, caminhada. Começa aqui, horas? 1 da manhã, vai até 6 da manhã. Na caminhada a gente tem 20 participantes, quem vai falar é o Freito. Depois de 6 às 8, tem um descanso de deslocamento para Araras. Coisas assim, entendeu? Eu não sei. Não, deixa, aguarda. Não é tudo também que é para entregar, filho. Mas entendeu? Tipo, a gente tem que desenhar isso, cara. E aí eu vou fazer como eu fiz da outra vez. Quando é que a gente vai ter isso? Quando é que a gente pode fazer isso? Vamos desenvolver isso juntos, tá ligado? E assim, o Brito tem que trabalhar nisso, o Wallace, todo mundo tem que estar sabendo disso, entendeu? Vou até tirar uma foto e botar aqui. E a ideia é sempre preservar. Tirar uma foto aqui, ó. Vai jogar lá. Os caras verem. A gente trabalhando. Tem que. A gente vai ter que também preservar a parte da noite. Isso é uma preocupação muito grande. Eu tive alguns problemas com isso, né, da outra vez. E eu acho que essas provas mais mentais, essas provas de resistência física, elas podem entrar à madrugada dentro. Isso eu acho que é uma coisa muito interessante da gente pensar. Porque assim, eu só posso trabalhar teoricamente 12 horas. Eu posso gravar 12 horas. Então, assim, eu posso fatiar esse tempo e me dividir da melhor maneira. Quanto mais eu entro para madrugada, mais eu onero a equipe no dia seguinte. E eu não tenho muito braço. Então, assim. Mas acho que agora, se a gente conseguir sobreviver à primeira temporada, e vamos dizer assim, acho que a segunda vai vir mais
fina nesse sentido, não? Vai vir mais fina nesse sentido, só que eu tenho que balancear muito meu dia e minha noite, porque o conteúdo à noite é muito interessante, né? Geralmente é mais. Pois é, tipo, tem o frio, tem um monte de coisa que à noite pega mais, a falta de visibilidade, até a estética da noite, né? É interessante a gente ver a coisa à noite, a dificuldade de enxergar e tal, o espectador sente isso. Porém, a gente tem que segmentar muito bem esse tempo para que eu não fique com a equipe acordada o tempo inteiro. Então, assim, provas de resistência durante a madrugada, que tem repetição, por exemplo, oneram o participante, que é o que a gente quer, mas não oneram a mim. Por exemplo, eu vou dar um exemplo do esdrúxulo só para a gente entender. Se o cara ficar parado de meia-noite às 6 da manhã em pé, e eu tiver 1 hora dele em pé, eu já tenho o que eu preciso. Tá, mas deixa eu te fazer uma pergunta. Toda prova ela tem que ter uma finalidade, Claro. né? E a finalidade é desgastar, é tirar Isso, realmente. exato. E a gente tem que tentar levar isso para o público, né? Sim, não, e a gente vai fazer isso. A gente vai. Sempre que a gente tem uma prova, por exemplo, a ponte. A ponte, pô, você vai nadar de braçada em criar significado para essa ponte. Essa é simples, né? Ficar parado pode, por exemplo, ter um significado também. A gente pode construir narrativas para essas provas. Diferente dos outros reality, não é eles contra eles, é eles contra os desafios, né? Eu não quero saber se vai chegar todo mundo mas eu quero saber que quem chegar vai estar entendendo que eles são um time. Sim. Entende? Dá só um segundo e eu vou tomar uma foto. Pô, pega, eu vou aceitar. Não. A gente não vai cortar, não. Eu entendi. Então, eu já coloquei aqui basicamente 3, que eu estou mais preocupado com isso e com o preenchimento disso. Sim. Consegue pensar em outra prova? A prova contínua é a ponte, teoricamente. Prova contínua. É a ponte. Aqui, ó. Eu tenho o teste de luta, que o teste de luta ele não é mais uma prova de desligar. Sim. Ele é um teste de coragem. Teste de coragem. Que é sempre no sábado à noite. Teste coragem. Que aí esse teste de coragem é a luta. Que eles vão fazer a mesma. Isso aqui vai continuar funcionando. Todo dia à noite. Parou 2 horas de treinamento de luta. Eu acho que está sem galho. Mas essa não tem problema, não. O que eu preciso saber é como é que a gente vai estruturar esse dia. Se a gente tem um desafio por dia, até o final. Para mim, um desafio por dia. Até os 10 dias todos, tem uma parada acontecendo por dia. Porque senão a gente não vai ter nada. Mas um desafio por dia. Tá aqui, ó. Navegação e orientação é tranquila. A prova de obstáculo é o mais difícil, que a gente vai ter que arrumar um jeito de montar. E todo dia eles vão estar construindo ponte. Todo dia. Não, a ponte é o seguinte, como a gente conversou. Qual é o desafio da ponte? Eles, enquanto grupo, entenderam como tem que começar. Se a ponte não tivesse sido construída, minha opinião, se a ponte tivesse sido mal construída, ela foi construída. Foi. Se ela não tivesse sido construída, perde-se cadeira. Mas se cada um chegar com uma cadeira, aí a gente senta e vê o que vai ser feito. Vai fazer uma outra prova. Mas ela tem que estar construída. Se ela estiver construída, passar ou não vai ser outro desafio. Mas se ela não estiver construída, quem tem... Eu acho que essa ponte, para mim, e essa prova, é uma prova para ser anunciada ali no início quase, talvez depois dessa caminhada, onde eles já estiverem um pouco mais cansados e tal. A gente informar isso para eles, dizer onde está o material e calar a boca. Então, o que eu penso? Tipo assim, mano, deu a instrução, disse o dia que tem que estar pronto, silêncio. Não vamos mais falar sobre isso. No máximo, no meio do caminho, tu vai a ponte. Só. Mas bem de leve. Eles é que tem que arranjar tempo. A ponte tem que estar construída no sábado, tantas horas. Exatamente. O que eu penso? Eu penso que a gente pode inserir... E aí no backstage a gente fica falando. A entrevista, não construiu a ponte, ninguém falou de ponte até agora. Terceiro dia não tem ponte nenhuma. Podem fazer provocação nas entrevistas. E como é que está a construção da ponte? Isso, exato. Ninguém está construindo porra, né? Exatamente, é isso que vai acontecer. E eu pensei que a gente poderia, nesse momento da ponte, inserir os alunos antigos. Onde eles vão mostrar o material. Claro.
E para vocês se tornarem um de nós, vocês têm que atravessar essa ponte no final. É isso. Isso é muito legal. Eu gosto A gente disso também. pode trazer essa. Eu acho aparecer os alunos anteriores muito legal, assim. Isso acontece no POP. Os alunos que se formam Isso é muito legal. apoiam o curso que está vindo. Sim, é motivador, é simbólico pra caramba, acho maneiro. Então a gente pode trabalhar. Então a gente tem o obstáculo, a gente pode criar essa coisa de precisão, que inclusive aqui eu quero chamar um outro camarada do Bora, para ele ficar responsável por isso, os caras concordarem que ele se reformou agora. Vamos ter aquele convidado especial. Sim. E ele trazer isso. Sim. E aí, cara, acho que inventar mais duas então, aqui, ó. Eu não sei. Eu tinha pensado em uma prova. Eu tinha pensado em uma prova que eu chamei de escolha de ferramentas, mas a gente pode dar nome para essas provas depois. Que é o seguinte: eles terem uma missão, que eu não sei qual é exatamente, mas terem 10 ferramentas disponíveis e ter que escolher entre 2 ou 3 para atingir um objetivo. E isso é simbólico também, dá para você montar uma narrativa em cima disso. O cara escolheu tipo a pá e o facão e a corda. E aí ele teve que cortar com a pá porque ele não tinha, entendeu? Mas será que não é melhor isso na ponte? Não, eu acho que não. Eu acho que seria uma prova para começar e terminar em um dia. Mesmo que a gente comece a prova às 13 e termine às 20. Tapiri? Não, Tapiri não dá. O Wallace vai matar a gente. Sempre que a gente fala isso, ele não gosta. De qualquer forma, cara, se você já estiver assistindo, dê ideias, porque esse programa vai ao ar antes da gravação. Eu acho que essas provas tem que ser provas onde a gente tem caminhos para escolher, para criar situações entre eles. Por exemplo, se a gente tem 10 ferramentas e escolhe 3, cara, eles vão ter que discutir por que eles vão. Então isso já causa. Pô, eu falei para pegar aquilo, pô, eu falei que. Então, esse tipo de coisa é que eu acho que é interessante. Uma prova que tenha 2 caminhos a seguir, tem que ir para a esquerda ou tem que ir para a direita. Para onde é que eu vou? Entendeu? Por que eu vou? Um grupo foi para a esquerda, outro grupo foi pela direita. Eles se dividiram. Coisas assim, entendeu? Acho que isso é que a nossa cabeça tem que estar pensando nesse sentido. De fazer eles escolherem por coisas, escolherem por caminhos, ou tomarem decisões em conjunto. Então, assim, provas tipo a corrida de obstáculo, ou ficar parado lá tantas horas, são interessantes. Mas não criam divergência entre eles. E isso é um pouco ruim pro programa, né? Tipo, eles têm que fazer escolhas. Eu acho que não, o fato deles fazerem escolhas navegação e orientação é pra caramba. Porra, pra caramba. Exatamente. Tanto é que essa aí deu um caô do cacete na última. Então, assim, quase que o programa acabou. quase que acabou ali. Até eu fiquei mal de cabeça. Eu falei, caramba, bicho. Será que é comigo? O que eu fiz? Será que eu fiz alguma coisa errada? Até eu me envolvi. Dá pra explicar o que dá. Até eu fiquei envolvido emocionalmente com o negócio. Falei, cara, será que eu fiz alguma coisa errada? Será que a culpa é minha? E não foi briga entre alunos, não. Foi briga general. Começou a dar tudo errado ali. Eu falei, meu, calma, vamos ter calma. Aí todo mundo ficou mais calmo e tal. E a coisa voltou a funcionar. Mas é porque é difícil, né? Tipo, são decisões a serem tomadas ali. Se quer acertar, né? Todo mundo tá querendo acertar. Cada um acha que vai acertar de um jeito. Briga. Eu acho que é isso, ó. Tá nascendo. A gente já tem a caminhada. Na hora do inferno, com certeza a gente vai botar essa prova de resistência, que se o Big Brother tem, a gente tem que ter. Eu acho. E resistência tem ali na água, né? A água pós-caminhada é assim. Chegar no sítio indo pra água, eu acho que é imprescindível. Sim. Mas aí também não são provas, que é uma coisa mais focada no vigor, né? Então, eu acho que, diferente da outra vez, tipo, chegou da caminhada, vai todo mundo pro Rio. Beleza. Mas agora vai todo mundo pro Rio com o objetivo de ficar 6 horas no Rio. Vai todo mundo pro Rio com o objetivo de entrar e sair do Rio 300 vezes. Ou então ficar no Rio, entendeu? Segura a mochila na cabeça assim, ó. Se molhar a mochila, tá fora. Exatamente. Eu acho que tem que ter agora objetivos bem definidos para essas coisas. Não é só cansar o cara, é cansar o cara em partes bem definidas com um porquê muito bem definido, entendeu? Com uma narrativa bem construída. Mas a gente também tem que notar o seguinte, tipo assim, a gente tem que dosar, senão não chega ninguém. Não, vai chegar, a gente vai fazer chegar. No sentido de, tipo, não vamos criar provas que impossibilitem, né? Humanamente tem que ser possível.
Uma coisa que eu acho que a gente não teve muito na primeira temporada e que eu acho que é um ponto de atenção também é a questão da comida. A gente explorou pouco a comida na primeira temporada. Eu não vi eles comendo, eu não sei como eles se alimentaram. E eu quero que eles sofram com a comida. Tu sabe por quê, entendeu? né? Eles têm que sofrer com a comida ali. Sabe por que que a gente não teve isso? Sabe? Acho que não. Por causa do baixo orçamento. Não deu nem pra fazer engodo mesmo. Quem tava comendo engodo era a gente. Lembra? Porra, não tem noção, irmão. Ó, vou contar aqui coisa de bastidores. Os caras falaram pra mim assim, Difícil. Freitas, cadê a comida dos alunos? Eu falei, não tem comida pros alunos. Eles, como assim? Eu falei, irmão, não tem dinheiro pra comprar comida pros alunos. Eu avisei. Eles vão fazer o quê? Eu falei, mandei trazer, né? A obreia. Eles 10 dias comendo bananada. Porra, até maluco. Aí pegamos o dinheiro ali na hora. Tá lá. Comprar lá um no mercado, negócio. comprei. E eu não sei se tu lembra que a nossa ração só tinha uma cozinheira. A cozinheira, olha, cada um vai estar vindo uma hora diferente. Eu vou trancou a cozinha, ela botava e entregava o pratinho de comida ali. Foi difícil mesmo, Cara, cara. A comida tava não, até boa, mas pô, vou te só- falar. Só vivendo, né, cara? Tem que Foi meio parar. maluco mesmo. Foi. E a lembrança que fica, né, cara? Fala assim, Eu particularmente gosto. não Mas eu assim, entendo que eu tô trabalhando quando a com gente outras tiver pessoas. quando a gente estiver bombando lá na HBO, Eu não né? posso esquecer que eu tô trabalhando com outras pessoas. Às vezes eu esqueço. Eu tenho que lembrar porque eu vou Mas me eu vou te envolvendo falar, emocionalmente. se eu pudesse fazer um elogio, assim, a você, a equipe de vocês era uma equipe, cara, não, Vamos estar todos de novo lá. eu falaria, porra, Vacilão, né? Não tem. pô, maluco meio chatinho. Não, lá. galera é gente fina. Eu não vi ninguém reclamando. Não, galera é Se o gente cara fina. reclamou contigo lá, ele foi super profissional aqui, que ele, ó, Não a houve galera nada. rindo, se divertiu Isso. dentro do que deu. Então, Isso a gente selecionou as pessoas para isso, cara. Acho que o maior desafio pra gente é escolher as pessoas. Porque é um tipo de trabalho que o cara pode dar problema, entendeu? Pode dar dor de cabeça. Pode falar, pô, mas eu com comida eu quero comer meio-dia, são 12h30. Não, calma, não vai morrer não, vai de meia hora, entendeu? e tem gente chata nesse nível. No audiovisual é o que mais tem, mas eu entendo que a galera tá pelo processo, né? Pela rigidez dos processos, eu entendo isso. A gente está trabalhando, tem que ter mesmo essa rigidez. Mas não é o trabalho para isso, são trabalhos de trabalho. Por isso, eu aviso, eu falo, ó, aqui vai ser um pouco diferente, então presta atenção. Se você aceitar isso aqui, aceite de verdade, né? Então, Não venha para ganhar dinheiro é, fácil. tipo, pô, não, vai ter que comer meio-dia certinho, se não comer eu vou ficar puto. Cara, não vai dar assim. Mas é não uma assim, coisa que a entendeu? gente vai tentar fazer melhor nessa. A gente vai melhorando, a gente quer o melhor, mas assim, também não tem essa. É um trabalho que a própria natureza dele não contempla uma rigidez de horário. Se o cara estiver passando mal e a gente tiver que gravar ele passando mal meio-dia para comer 1 hora, vamos gravar, entendeu? É isso. Então, Cara, eu é acho isso. que fica faltando aí construir 2 provas. Eu mandei para os caras aqui, vou marcar a próxima reunião com eles para a gente bater alguma coisa. Vamos. E aí a gente vê o que a gente consegue aprimorar. Beleza? Eu acho que Agora eu acho que é documentar, cara. A gente precisa entrar agora numa etapa de produção de documento. Assim como a gente está fazendo uma planilha de produção, o que a gente vai levar? Nosso café, HD e tal. A gente já comprou também, começou a compra de insumo, né? A gente comprou já uma série de pilhas, uma série de coisas que a gente precisa, né? Bongotai, que é tipo um negocinho de. Não sei se você sabe o que que é, é um negócio bem líquido, inclusive, legal do teu. É tipo um pininho de madeira com uma câmerazinha de borracha, assim, que você pode amarrar as coisas e tal. É típico do audiovisual, né? Quem aí trabalha com audiovisual vai saber o que é um bongotai. E aí a gente já começou a comprar os insumos que a gente precisa, já começamos a gastar dinheiro, já começamos a se organizar para fazer a produção acontecer, sabendo o que a gente vai levar. A gente precisa comprar vários HDs externos que a gente comprou do ano passado, mas está com material ainda do ano passado, a gente vai guardar ele, obviamente. Então a gente vai fazer novas compras. A gente já começou essa planilha de produção com o que a gente precisa. Então acho que daqui para frente ter esse documento aqui com o que vai acontecer em cada dia, com as pessoas que vão fazer, e uma planilha de produção, né? Quantas tochas a gente tem que ter? 20, 30? O que a gente vai comprar? O que a gente vai levar? O que a gente precisa de produção, né? eu acho que é isso. Eu vou começar a fazer isso a partir da próxima. Acho que a próxima reunião eu acho que eu nem vou te botar nela, que eu sento com os caras, bato um pouco. E depois a gente pode fazer uma próxima com todo mundo, depois dessa. Eu acho que é a boa.
Acho que a gente precisava sentar Então, todo de mundo. repente, vem também, que é melhor. Você que sabe aí, sente. Não, pode vir também. O quanto mais é porque eu e tu aí, né, à frente. Mas é porque a gente é os arrombados que lidera. Não tem jeito. Tem que conversar, cara. Quanto mais a gente conversa, melhor. Mas agora eu acho que é isso. É tempo de confeccionar um documento pra gente poder ver os problemas com mais clareza, entendeu? Também, pô, tá faltando. Tem esse dia que tá miado. Pô, tem uma provinha aqui de obstáculo. Pô, a gente vai fazer só isso nesse dia. Vamos botar outra coisa aqui e tal. A gente vai ganhar uma visão melhor do que vai acontecer. Perfeito. Eu acho que é isso que falta. E tem tempo pra gente fazer isso. Tem. Mas tá faltando aí um pouco mais de um mês ou dois. Dois meses. Basicamente 2 Isso, meses. porque é quase no final de maio, né? 15. Isso. Tá certo. Vai dar. Só temos que trabalhar. E semana que vem eu vou cair dentro disso também. Vou começar a te encher o Tá. saco. Fechou, então. Fechou? Fechou. Então, um abraço. Rapaziada, espero que vocês tenham curtido o papo aí, tá? No mais próximo do... Quer dizer, não teve corte não, só o dia cut para a reunião, onde eu ganho aqui e entrego ali. Um abraço. É isso. Avanço. Valeu.